A nossa patrocinadora da aula de hoje. A Fer Pontes já patrocinou outras aulas na Comunidade Fortuna e para hoje ela preparou uma novidade. A novidade é a seguinte: a Fer já vem trabalhando há mais de 20 anos com especialmente a mediação de conflitos, vamos dizer assim, tanto na prevenção de conflitos quanto no desenvolvimento de saúde e qualidade nas relações, tanto de trabalho quanto agora mais recentemente fora do trabalho. A Fer tem um projeto em parceria com a Karen Caran, que inclusive já patrocinou uma aula da Comunidade Fortuna também, que é o projeto Fluir, que desenvolve esse desabrochar feminino. Ela tem também uma roda de conversa em parceria com a psicóloga Eliana Mesh, se eu não me engano é esse o sobrenome. Se não for esse sobrenome, vocês cortam. Ela tem a roda de conversa, que é uma outra oportunidade também para que a gente possa desabrochar e justamente mudar, né? Encontrar essa felicidade de conhecer outras pessoas como nós, que estão superando desafios como nós e que já superaram desafios que nós temos hoje. Então, o trabalho da Fer já vem por essa vertente. E aí, olhando para isso, ela percebeu que muitas mulheres desenvolviam, sim, autonomia, independência e respeito por si mesmas, né? E implementavam uma relação de colaboração e de respeito das outras pessoas com elas ao longo da vida. Mas, quando chegavam em determinadas idades, por não ter desenvolvido uma independência financeira, acabavam se tornando dependentes de outras pessoas. E aí, às vezes, quando a gente está falando da melhor idade, por exemplo, já não é mais dependente do marido, é dependente de uma filha, de um filho, de um genro, de uma nora. E aí, aquela mulher que talvez tenha já sofrido várias situações de abuso e de assédio ao longo da vida, na melhor idade acaba se colocando nessa posição de fragilidade novamente, em virtude de, mais uma vez, depender de alguém. E, infelizmente, o nosso país ainda sofre muito com a falta de informação. E muitas vezes, se tu é CLT, lá na tua empresa, tu tem, né, os advogados da empresa, tu tem todo o sistema previdenciário um pouco mais claro para ti, te mostrando mais ou menos e te dando projeções. Olha, talvez tu te aposente com essa idade, né? Pela legislação atual, vai ser com essa idade, com esse salário, assim por diante. Quem empreende não tem isso. Então, o que a Fer desenvolveu? A Fer desenvolveu um produto chamado Diagnóstico de Aposentadoria. Como funciona? Com os dados de vocês, os nossos como clientes, ela vai verificar como está a nossa situação previdenciária e vai nos dizer, olha, neste momento, o que nós temos é essa projeção. Aposentadoria com tantos anos, com salário disso. Ou o que nós temos é XYZ. E aí, nós, tendo a informação, somos capazes de modificar o plano. Agora eu vou falar com a minha contadora para definir um prolabore maior para que eu pague mais valor de INSS todos os meses. Não, agora eu vou fazer um consórcio para investimento. Não, agora eu vou fazer uma gestão financeira para investir melhor. Aí, cada uma de nós vai escolher o melhor caminho para si. Mas tudo parte sempre do primeiro P da produtividade, que é percepção. E nós, enquanto leigas no assunto, não conseguimos tomar boas decisões porque não temos a informação, né? Aí a gente começa, mas o fulano falou, mas o Beltrano falou, e aí fica aquela coisa misturada entre opinião e conhecimento, e aí a gente não toma boas decisões. Então, o diagnóstico de aposentadoria que a Fernanda desenvolveu faz exatamente isso. Ele nos dá como é. Olha, a situação hoje é essa. Aí agora tu age de acordo com isso e toma as decisões conforme o caminho que for mais aceitável para ti. Então vocês entendem essa jornada de se eu cuido da saúde das relações, eu cuido também da saúde mental das pessoas, eu previno o assédio, eu estabeleço relações de respeito, eu entendo que à medida que a vida vai passando, que as pessoas vão envelhecendo, se elas não tiverem essa estrutura, elas podem se colocar em posição, sim, de vítimas novamente, em virtude de não terem a independência que muitas vezes em outros momentos da vida tiveram. Então, sim, a gente não fica pensando sobre a velhice só quando a velhice chega. A gente planeja as coisas. E eu ainda falei sobre isso, né, numa aula recente sobre coisas que nós não planejamos. E aí, agora vocês já entenderam a importância desse trabalho. Quero dizer que a Fer ainda separou
40% de desconto para as produtivas que fecharem o diagnóstico ainda em novembro. Então, aqui tá o QR Code pro WhatsApp dela, já chamem, já perguntem quanto fica, já marquem o horário de vocês, ajustem, porque isso não é brincadeira. A gente precisa entender onde a gente tá. Não é, quando eu chegar na hora de me aposentar, eu pego um advogado. Meu bem, quando chegar na hora de te aposentar, a história já foi escrita. A gente tem que escrever essa história antes. E aí, nada melhor do que uma advogada que cuida do até empoderamento da mulher ao longo da vida dela. Tá certo? Então conheçam o trabalho da Fer, aqui tem também o Instagram dela, ela é uma educadora além de uma advogada, então ela faz esse trabalho de conscientização com maestria. Se vocês forem olhar as redes sociais dela, ela também produz conteúdo aqui no YouTube e tem muitos vídeos educacionais, então ela faz também esse trabalho de nos ensinar o mínimo que a gente precisa para não ser enrolado, sabe? E eu gosto muito dessa linha de trabalho. Como nós temos na Product Box, pode não ser o nosso lugar, mas se estiver no nosso caminho, a gente pode aproveitar. Então, às vezes um sprint parece não estar muito conectado com a gente, mas a gente pode aproveitá-lo a nosso favor. E conectando isso ao trabalho da Fer, às vezes tu tá vivendo uma relação de trabalho que não tá legal pra ti, tu pode buscar conhecimento para isso, buscar ajuda para isso e nesse meio tempo, num dos eventos da Fer, conhecer gente nova, aprender coisas novas e conhecer mais sobre ti mesma, desenvolver a tua comunicação, até que daqui a pouco tu te sinta pronta para ir para outra relação profissional. Nessa outra relação profissional, daqui a pouco tu tem um outro regime de trabalho, e aí tendo um outro regime de trabalho, a tua aposentadoria muda de figura, e tu já não sabe mais como é, daí tu vai lá e faz o diagnóstico de aposentadoria com a Fer, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra, mas não dá pra gente pôr tudo no mesmo saco, pegar qualquer uma e ver qual que vai olhar primeiro. Não, existe uma sequência lógica que é um pouco controlada por nós e um pouco prevista pelo mundo externo, mas que se nós tivermos clareza, se nós conseguirmos perceber isso, nós conseguimos tomar melhores decisões e aí viver com muito mais harmonia e leveza a cada sprint. Chamem a Fer, aproveitem os 40% de desconto para produtivas no mês de novembro, façam o diagnóstico de aposentadoria de vocês com ela, vai valer muito a pena. E quando forem postar que estão estudando com a aula de hoje, marquem a Fer também, que é a nossa patrocinadora.